Patriotas, boa noite. Uma manobra de proporções históricas está em andamento. Um movimento que pode alterar não apenas o destino de um homem, mas o próprio curso da nação. Da Casa Branca, nos Estados Unidos, surge um ato sem precedentes, orquestrado pelo ex-presidente Donald Trump, com o objetivo claro e direto: salvar o presidente Jair Bolsonaro e confrontar o que muitos consideram ser os excessos do judiciário brasileiro. O que se desenha no horizonte não é apenas um jogo político, é um confronto de titãs com o futuro da nossa liberdade na balança. E hoje, no Plantão Pátria, vamos mergulhar fundo nos bastidores desta operação, revelando os detalhes, as estratégias e a arma secreta que pode virar este tabuleiro de xadrez de cabeça para baixo. Antes de detalharmos a ofensiva que está sendo preparada em Washington, um chamado a todos os patriotas que valorizam a soberania e a justiça. Clique agora no botão de inscrição e, mais importante, ative o sino na opção Todas. Este é um ato de 1 segundo que garante que a nossa voz, a sua voz, não seja silenciada pelo algoritmo. Agradecemos o seu apoio nesta batalha. Para entender a magnitude do que está em jogo, precisamos nos colocar, por um instante, na mente de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Imagine o dilema. De um lado, a pressão do sistema, da mídia e de seus pares para selar o destino político do presidente Bolsonaro com uma condenação. Do outro, uma escolha que pode custar-lhes tudo o que construíram. Não estamos a falar apenas de poder, estamos a falar de um estilo de vida. Palestras em universidades estrangeiras, viagens internacionais, patrimônios e investimentos em dólar, uma vida globalizada que depende do bom trânsito no cenário internacional, especialmente no americano. Agora, imagine que sobre a mesa deste ministro repousa uma ameaça velada, mas poderosa. A ameaça de uma lei americana chamada Lei Magnitsky. Para os que não a conhecem, a Lei Magnitsky é uma das ferramentas mais temidas da diplomacia americana. Criada para punir violadores de direitos humanos e funcionários corruptos em todo o mundo, ela não envia tropas, ela envia algo muito mais cirúrgico: a morte financeira. A sanção congela todos os ativos que a pessoa tenha sob jurisdição americana, bloqueia transações, cancela vistos, proíbe empresas americanas de negociarem com um indivíduo. Na prática, a pessoa se torna um pária no sistema financeiro global. O seu castelo de cartas, construído ao longo de décadas, pode desmoronar com a assinatura de um único documento. E é exatamente esta arma que, segundo a apuração do repórter Túlio Amâncio, o governo americano, sob influência de Donald Trump, articula aplicar contra cada ministro do Supremo que votar pela condenação do presidente Bolsonaro. A tese é de que tal condenação seria um ato de perseguição política, uma violação de direitos humanos mascarada de processo legal. O convite feito por Trump a figuras como Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e o senador Marco Rubio para irem a Washington não é um café entre amigos. É a montagem de um quartel-general de guerra política. É o recolhimento de testemunhos e provas para justificar, perante o Congresso americano, a aplicação das sanções. O dilema do ministro, portanto, é monumental. Uma escolha de Sofia. Ele condena Bolsonaro, agrada ao sistema local, mas arrisca perder sua casa de praia em Miami, o acesso ao seu dinheiro no exterior e a sua reputação internacional? Ou ele absolve Bolsonaro, protege seu patrimônio e o seu futuro, mas enfrenta a fúria implacável da mídia e da esquerda brasileira, sendo taxado de covarde? Do ponto de vista da lógica pura e de autopreservação, a escolha parece óbvia. Nenhum agente racional sacrificaria tudo o que tem por orgulho ou vaidade. E é exatamente neste ponto da análise que a verdade se torna mais complexa e assustadora. Se a decisão lógica é absolver, por que todos os sinais, toda a imprensa, todo o sistema apontam para uma condenação certa? Para que você não perca os próximos capítulos desta batalha, pois nós sabemos que as reações a este plano americano serão ferozes, não basta apenas se inscrever. Vá até o botão de inscrição, clique nele e depois clique no sino que aparece ao lado e selecione a opção Todas. Somente assim o YouTube te avisará em primeira mão. Enquanto você faz isso, eu peço também o seu like. Pronto? Esse seu clique não custa nada,
mas para nossa trincheira ele vale ouro. Agradecemos imensamente o apoio. Vamos desvendar a peça que falta neste quebra-cabeça. A única forma de uma condenação fazer sentido neste cenário é a existência de um grande acordo de bastidores, um plano B, uma negociação secreta, em que os ministros do Supremo condenam o presidente Bolsonaro para cumprir tabela e satisfazer a sua base, sob a promessa de que, logo em seguida, o Congresso Nacional, numa manobra política, aprovaria uma anistia que restauraria seus direitos políticos. Seria o teatro perfeito. O STF posaria de rigoroso, o Congresso de pacificador e Bolsonaro, no fim, estaria livre. É um cenário plausível na política brasileira, mestre em grandes acordos, mas ele ignora uma variável: a força e a imprevisibilidade de Donald Trump. Ele não ignora que a aplicação da Lei Magnitsky, uma vez iniciada, cria um precedente demolidor. O ministro sancionado não seria perdoado pela anistia brasileira. A mancha em sua reputação internacional seria permanente, a perda financeira irreversível. E é por isso que a movimentação em Washington é tão séria. Trump não está a jogar para a plateia, ele está protegendo um aliado estratégico e, ao mesmo tempo, enviando um recado para toda a América Latina sobre o que acontece quando a perseguição política veste a toga. O que está em jogo é a credibilidade do judiciário brasileiro no cenário mundial. A grande mídia, claro, tenta ridicularizar a situação. Criam narrativas sobre fugas fantasiosas, puros de muro, tornozeleiras. Tentam pintar o presidente como um fugitivo, quando, na verdade, o que se desenha é uma armadilha contra os seus algozes. Eles calam sobre a Lei Magnitsky, ignoram os movimentos em Washington e focam em desinformação, pois a verdade dos fatos expõe a fragilidade do sistema que eles defendem. Nos próximos dias, veremos a tensão aumentar. A viagem dos emissários de Bolsonaro a Washington, as declarações de senadores americanos, a pressão nos bastidores. O Brasil estará no centro de uma disputa geopolítica sem precedentes. A condenação ou absolvição de Jair Bolsonaro deixou de ser um assunto doméstico. Tornou-se uma questão internacional, um cabo de guerra entre o globalismo e as forças conservadoras. Deixe nos comentários a sua opinião. Você acredita que a ameaça de sanções americanas pode, de fato, influenciar o voto dos ministros do Supremo? O debate é fundamental para o futuro da nação. Este é o Plantão Pátria, a voz que o sistema não consegue calar.